Graça e paz, amados, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui é a Karen Regina, falando contigo direto da Rádio Resgate Sem Fronteiras. O programa é Peniel, lugar de encontro com Deus. Amém? Vamos lá para mais uma conversa, para a continuação da nossa conversa de ontem? Hoje é dia 25 de novembro, terça-feira, e eu quero falar para vocês que para acessar a nossa rádio, você entra lá na internet e digita resgate sem fronteiras.minharadio.fm. Amém? Lá você vai cair direto no nosso site, vai ter toda a nossa programação, os louvores, as notícias. E em breve, em nome de Jesus, a gente está acertando alguns detalhes técnicos. Eu vou estar entrando ao vivo. Estamos vendo aí o melhor horário, a melhor situação, mas eu creio que em breve, mais tudo eu vou conversando e falando para vocês aqui, tá bom? Em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Quero falar também que nós temos dois canais de contato, onde tu pode entrar em contato tanto conosco aqui do programa Peniel, quanto diretamente com a Rádio Resgate Sem Fronteiras. São eles: o primeiro é um e-mail, que o endereço é resgatesemfronteiras@gmail.com. resgatesemfronteiras@gmail.com. Deixa eu conferir se está ligado o microfone. E o outro contato é através do nosso WhatsApp. O telefone é DDD 54 99670 8990. 54 99 670 8990. Amém? E se tu quer assistir as nossas outras conversas que nós já tivemos, ou de repente quer entrar lá para pegar e mandar para um conhecido, para mandar para um amigo, um colega de trabalho que está passando por alguma situação e tu acha que essa nossa conversa vai ajudar, o endereço é YouTube. Entra lá no YouTube, digita @PenielDeus76. Curte a nossa página, ativa o sininho, divulga para que a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo, as boas novas, vá mais longe, alcance mais pessoas. Vamos lotar o céu, gente. Tem muita gente sedenta da palavra do nosso Senhor Jesus, precisando ouvir a palavra. E tem várias conversas sobre todos os tipos de assunto. Eu creio que as nossas conversas não são à toa. O Senhor, Espírito Santo, está direcionando e para ajudar, para nós aprendermos junto e seguirmos com foco no nosso alvo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero dar os nossos recadinhos dos nossos patrocinadores, nossos amigos que confiam na Rádio Resgate Sem Fronteiras, que confiam no programa Peniel, Lugar de Encontro com Deus, e que estão patrocinando, estão somando conosco aqui na rádio e no programa Peniel, Lugar de Encontro com Deus. São eles, o RIG Ar-Condicionados. Eles são especialistas na instalação, manutenção preventiva e periódica do seu ar, residencial e comercial. Entre em contato com eles. O telefone é DDD 54 98151 5525. Vou repetir. 54 98151 5525. E temos também a FATEB Polo Nova Petrópolis, que estão ministrando cursos de psicanálise clínica, terapeuta cristã, terapeuta de mulheres e outros. Alguns deles já estão disponíveis em EAD. Entre em contato lá pelo telefone, o WhatsApp também, 54 99931 8699. Repetindo, 54 99931
8699. Amém? Então, meus irmãos, minhas irmãs, vocês estão lembrados da nossa conversa de ontem? O que vocês acharam? Ontem nós demos o pontapé inicial vamos dizer assim, né? Mas ontem nós iniciamos a nossa conversa sobre maldições hereditárias e batalha espiritual. Foi um papo bem leve, bem tranquilo, só para a gente iniciar o assunto. Hoje eu falo um pouquinho mais, dou uma aprofundada e assim a gente vai indo durante a semana inteira. Eu creio que encerramos o assunto na sexta, mas se o Espírito Santo direcionar e quiser que a gente fale mais sobre isso, ou se tu ficou com alguma dúvida e quer que eu fale mais sobre isso, entre em contato lá no nosso WhatsApp ou através do nosso e-mail e fala, que daí a gente vai estar aí abrindo mais uma oportunidade de conversa para falar mais sobre esse tema. Tá bom? Então, só para te lembrar, o DDD é o 54 do nosso WhatsApp, se tu quiser falar com a gente, 5499-670-8990. Amém? Tudo certo, então? Então, vamos lá, gente. Vamos para a parte 2. A parte 2 da nossa conversa. A origem das maldições e como elas se quebram em Cristo. Lembrando sempre que aqui é um entendimento que eu tive das partes que eu li sobre esse assunto. Eu não sou pastora, eu não sou evangelista, eu sou uma comerciante, estagiária de técnico em enfermagem, mãe, dona de casa, e que amo a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, e aquilo que eu aprendo, aquilo que eu entendo, a minha vontade é tão grande que eu quero dividir com vocês, para que vocês aprendam também, ou para que pelo menos eu consiga colocar, sabe, aquela coisa de curiosidade. Nossa, mas eu quero saber mais disso. E daí tu começa a ler a palavra, tu começa a buscar no Senhor mais entendimento, e isso vai te dando mais fé, e tu vai cada vez mais te aproximando do nosso Senhor Jesus. Por isso que eu tô aqui, essa é a minha vontade, eu creio que esse é o meu chamado, e eu tô aqui para cumpri-lo. Amém? Então vamos lá. A origem das maldições e como elas se quebram em Cristo Jesus. Primeiro, como que as maldições entram na nossa vida? Nós falamos ontem assim daquilo que parece ser maldição, mas que muitas vezes não é, né? São problemas comportamentais, são problemas emocionais que não foram resolvidos, e a gente fica achando que aquilo tudo é maldição hereditária, quando na verdade são coisas que nós temos que resolver e que aprender na nossa vida. E muitas vezes, além de resolver e aprender, é colocar um limite, é colocar é só até aqui, daqui não passa, daqui chega. Entende? Então vamos lá. O que eu entendi, tá? De como que maldições entram na vida de uma família. A Bíblia é muito clara, gente. Ela mostra que alguns padrões podem se repetir de geração em geração. Violência, idolatria, adultério, miséria, vícios, opressões espirituais. Porque existe uma porta aberta que não foi fechada. E essas portas podem ser pecados praticados repetidamente. Deixa eu só confirmar aqui. Ai, achei que meu note ia desligar. Desculpa, não, mas tá tudo certo. Pecados praticados repetidamente. Acordos espirituais. Como assim acordos espirituais? Acordos espirituais feitos pelos nossos antepassados.
tá? Eles não foram feitos por ti, eles foram feitos pelos antepassados. Acordos de idolatria, de feitiçaria, pactos de sangue, coisas que tu nem sabe, que tu nem imagina, mas que um antepassado teu lá fez. Isso é uma porta aberta para maldições hereditárias. Também palavras liberadas por autoridade na tua vida. Quem são as autoridades na tua vida? Teu pai, tua mãe, teu esposo, tua esposa, o teu chefe, o teu pastor, teu líder de célula, teu líder de grupo de oração. Essas pessoas são autoridades na tua vida, autoridades físicas aqui, e pai, mãe, pastor, líder de grupo de oração, líder de célula, são autoridades espirituais na tua vida. E palavras liberadas por essas autoridades espirituais, elas têm poder, elas têm relevância na nossa vida, e isso pode ser uma porta aberta para maldições hereditárias. Um exemplo, quero trazer aqui um exemplo para vocês, um exemplo bíblico, né, para vocês, que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos. Onde aconteceu isso? Tu lembra da família de Davi? Lembra de Davi? O ungido rei, e foi poder ser rei só anos depois, agora, se não me falha a memória, 13 anos depois, ou 16, eu não tenho bem certeza, então eu não vou passar essa informação. Mas só anos depois que ele foi ungido rei, é que ele pôde assumir o trono, e acabou que Davi, ele pecou com Batseba. Ele pecou. E através do pecado dele, o filho dele, o Amnon, repete padrões de pecado sexual. O Absalão, outro filho de Davi, repete padrão de pecado de violência. A família inteira sofre as consequências do pecado que Davi iniciou, que Davi cometeu. Porque sim, gente, aí tu para e pensa, né? A palavra diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E ele cometeu, esse foi um dos pecados que ele cometeu. Mas por que que ele era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele errava, ele pecava, mas ao mesmo tempo ele já confessava, lembra que nós falamos ontem? Do poder que existe em tu confessar o teu pecado, tu confessar o teu erro, tu dar nome aos bois para aquilo que tu errou, e ele se arrependia de verdade, ele não se arrependia assim, ai, tá, ai, vamos ver, não, ele se arrependia e ele não cometia mais aquele pecado, ele não cometia mais aquele erro, pelo menos ele tentava de todo o seu coração, com toda a força, com tudo que ele tinha, não cometer mais aquele erro. Por isso, ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas o que nós temos que saber é que sim, nós também somos amados por Deus. E Deus está sempre de ouvidos abertos para ouvir a nossa confissão e ver o nosso arrependimento verdadeiro. Mas isso não significa que nós não teremos consequências daquilo que nós erramos, daquele pecado, daquele erro. Tanto que Davi, a Batseba engravidou, nasceu um filho de Davi de Batseba e eles perderam esse filho. E isso foi consequência do pecado de Davi, do erro de Davi. E é isso que tu precisa entender. Sim, eu confesso
e eu me arrependo, eu estou novamente nos caminhos do Senhor. Novamente eu estou de bem com Deus, vamos dizer assim, para te entender, para ficar mais fácil. Mas isso não me livra da consequência daquele meu erro, daquele meu pecado. As consequências virão e eu vou ter que passar por elas. Eu vou ter que assumi-las. Eu vou ter que aprender com elas. Para que eu verdadeiramente me arrependa e para que eu não cometa mais pecados. Então, a consequência é como diz um ditado popular aí, né? O plantio é livre, mas a colheita é certa. Então, tu planta o que tu quiser, mas cuidado, porque no teu plantar, tu pode estar colhendo uma tempestade. A consequência vem. Tá? Ficou claro isso para vocês? Vocês entenderam? Davi pecou. Ele pecou com Batseba. Através do pecado de Davi, os filhos dele, houve uma porta aberta através do pecado de Davi, e os filhos dele acabaram cometendo padrões de pecados que vinha do pecado de Davi. Pecado sexual, o Aminon, e pecado de violência, o Absalão. Ou seja, a família inteira sofreu. E normalmente é assim, a gente peca, a gente erra, e a família inteira da gente sofre as consequências junto conosco. E isso é muito sério, gente, porque se tu é um pai que verdadeiramente te preocupa com a vida do teu filho, com o físico dele, se ele está bem fisicamente, mas tu vai além, tu te preocupa com o espiritual dele, a gente tem que ter esse entendimento, que ao pecarmos, ao cometermos erro contra o Senhor, contra aquilo que o Senhor disse que nós não devemos fazer, nós estamos abrindo portas para que a nossa família sofra as consequências junto conosco. Entendeu? Beleza? Então tá, então vamos continuar. Aqui eu quero tentar explicar para vocês a diferença entre consequência e maldição, que era o que a gente estava falando agorinha. Nem tudo o que se repete é maldição. Às vezes é comportamento aprendido, aquilo que a gente falou ontem, né? Tu repete isso, tu repete, porque tu foi ensinado a fazer dessa forma. Até que tu entende, através da luz da palavra, através da conversa com teu pastor, através da conversa com os obreiros, tu entende que aquilo que tu fazia era errado. E a partir do momento que tu entende que aquilo que tu aprendeu era errado, tu para de fazer, tu confessa para Deus, sim, tu não fazia por querer, mas tu tem que confessar, para não deixar portas abertas, para não deixar legalidade para o inimigo. Não era culpa tua? Não, não era. Tu foi ensinado a fazer daquele jeito. Mas, para que a tua família não sofra as consequências, a gente fecha essa porta, a gente confessa, pede perdão e se arrepende. Amém? Então, nem tudo que se repete é maldição. Às vezes é comportamento aprendido. Por isso que é super importante a gente conseguir discernir, umas palavras difíceis, gente, discernir, né, a gente conseguir ter o entendimento disso espiritualmente. E como é que eu faço isso? Orando. Orando e pedindo direção para o Espírito Santo. O Espírito Santo, está acontecendo isso, e isso está se repetindo, e aconteceu isso ano passado, e agora 1 ano e meio depois está acontecendo de novo. Revela para mim, me mostra para que eu entenda por que isso está se repetindo na minha vida. E, gente, se tu lê a palavra, se tu procura a direção do Senhor,
Se tu confessa e te arrepende, o Espírito Santo vai te mostrar. Ele vai revelar para mim, para ti, para mim e para ti. E tu vai conseguir discernir. É isso aqui. Olha só, às vezes é uma coisa que a gente nem imagina. É uma coisa simples do nosso diário, do nosso cotidiano, e aquilo não agrada a Deus. E daí o que que faz? O que que acontece? A gente acaba passando por aquilo de novo, e por aquilo de novo, e de novo, para que a gente aprenda, para que a gente enxergue que aquilo, aos olhos de Deus, é errado. E a gente confesse e se arrependa e dê seguimento. Feche a porta para as consequências, feche a porta para que a nossa família não sofra as consequências. Né? Então a gente tem que discernir isso espiritualmente, com a ajuda do Espírito Santo. A consequência normalmente é um hábito, cultura familiar, repetições emocionais e comportamentais, né? Aquilo que nós falamos ontem. E a maldição, ela é um peso espiritual que prende, limita, sufoca e mantém a pessoa em ciclos que ela não consegue quebrar sozinha. Viu que a gente acabou de falar? Tu passou por aquilo há 1 ano e meio atrás, e daí daqui a pouco tu tá passando por aquilo de novo, e daqui a pouco de novo, e daí tu para e pensa, e tu vai ver ao longo da tua vida, tu passou várias vezes, são situações diferentes, mas o principal, sabe, é a mesma coisa. E daí tu começa a ver, a entender que isso são consequências. E qual é a função do Espírito Santo? A função do Espírito Santo é revelar o que é o quê. O que é maldição e o que é comportamento. Para que a gente tenha o entendimento disso e possa tomar as providências, possa tomar as atitudes cabíveis. Sempre tendo o entendimento que toda maldição pode ser quebrada. Toda maldição pode ser quebrada. Eu quero fazer um parênteses aqui, nesse toda maldição pode ser quebrada. Porque sim, toda maldição pode e deve ser quebrada. Só que eu quero que tu entenda que dependendo do tipo de pecado, do tipo de situação, tu não vai conseguir quebrar ela sozinha. Tu precisa ter esses passos de confessar, de te arrepender, de parar de cometer esse erro, esse pecado, mas esse é o início. Só que o inimigo ele não vai te liberar tão fácil assim. Ou ele vai deixar uma semana assim, tu tranquilo, e dali a pouquinho ele vem e dá-lhe uma chapoletada de novo. Por isso que quando é algo que tu vê que já está vindo na tua vida e se repetindo, o melhor que tu pode fazer é pedir ajuda para o teu pastor. É pedir ajuda para o teu grupo de oração da igreja. É pedir ajuda, é pedir auxílio, dizer, olha, eu estou passando por isso, não é a primeira vez, isso está se repetindo, eu já confessei, eu já orei, eu já me arrependi, só que volta. A gente precisa da ajuda de uma autoridade. Lembra que acabamos de falar de autoridade? Que os pais são autoridade, que os pastores são autoridade, né? O teu pastor da tua igreja é autoridade na tua vida. Então a gente precisa pedir ajuda. Às vezes, muitas vezes, sozinho, a gente não dá conta. A gente acha que conseguiu, mas na verdade a gente só empurrou o inimigo para o canto, mas ele continua ali, paradinho, esperando para vir. Então a gente precisa pedir ajuda para o nosso pastor, para o nosso grupo de oração. Isso é muito importante. E não esquecer
que toda a maldição pode ser quebrada. E aqui está o centro da libertação. O centro da libertação. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Está lá em Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Gálatas 3,13. Tá, Karen, mas o que isso significa? Na prática, o que isso significa? Significa que não importa o que aconteceu na tua família antes de ti. Não importa o pacto, o pecado ou a porta aberta que eles deixaram. A cruz de Cristo, glória a Deus, a cruz de Cristo é superior a qualquer maldição. Quando Jesus Cristo se torna o Senhor da tua vida, todo direito legal das trevas cai por terra. Todo direito legal cai por terra. Só que eles vão continuar tentando usar essa legalidade que as nossas autoridades, que os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós, né, o nosso chefe, o nosso pastor, o inimigo vai continuar tentando usar essa legalidade até que tu consiga romper isso, até que tu consiga quebrar isso. Mas o que tu precisa saber no teu coração e na tua mente é que vai ser quebrado em nome de Jesus. Mas tu tem que pagar o preço. Tu tem que mudar o padrão, tu tem que te reeducar os teus comportamentos, o teu emocional. Tu não pode ficar agindo pela emoção. Essas coisas são importantes, são comportamentais. E o comportamento, a gente muda, gente. A gente consegue mudar. É fácil? Não, não é fácil. Mas a gente consegue. Se tu quer acabar com essas coisas ruins, com esse ciclo na tua vida, tu precisa mudar. E mudar de verdade. Confessa, te arrepende e muda. Amém? O que eu entendi, tá? De como se quebra uma maldição na prática. Eu entendi que eles são 3 passos, existem 3 passos fundamentais. O primeiro deles é reconhecer. Reconhecer. Permitir que o Espírito Santo ilumine padrões familiares que não vêm de Deus. E daí entra aquilo que nós acabamos de falar. Tu vai orar, tu vai pedir discernimento para o Espírito Santo. Ai, Karen, eu orei ontem e até agora não aconteceu nada. Gente, não é assim. Não é assim. Algumas vezes, em alguns casos, até é. Porque a pessoa já está pronta. A pessoa já confessou, já se arrependeu, mudou o seu comportamento, assumiu, botou nas rédeas as suas emoções. Então agora falta só um basta, entende? E daí ela vai fazer a oração com o seu pastor, com a sua pastora, e vai quebrar, e aquilo não vai acontecer mais. Só que se tu tá no início do processo, às vezes isso demora um pouco mais. Principalmente para te conseguir discernir. Porque para te discernir, tu tem que procurar na palavra, tu tem que ler a palavra, tu tem que entender a palavra, tu tem que orar, tu tem que jejuar, tu tem que confessar, tu tem que te arrepender. E se precisar fazer isso todos os dias, faça todos os dias. Faça todos os dias, até que tu consiga te livrar desse pecado, até que tu consiga te livrar desse costume, porque às vezes a gente se acostuma com o pecado, né? Como é fácil a gente se acostumar com o pecado. Só que o pecado tá fazendo mal para ti, tá fazendo mal para tua família, tá fazendo mal para aqueles que tu ama e para aqueles que te amam. Então tu precisa mudar o padrão. Tu precisa mudar.
Então é reconhecer, permitindo que o Espírito Santo ilumine padrões familiares que não vêm de Deus. Que tipo de padrão familiar? Ciclos emocionais repetitivos, miséria ou destruição constante, relacionamento sempre quebrado. Tu entra no relacionamento e tu acha, agora vai, e dali a pouquinho desanda. Aí tu entra no outro relacionamento e tu acha, agora achei, agora encontrei a mulher certa da minha vida. E quando tu vê, desanda. Adoecimentos, tu fica doente do nada quando tu vê, tu tá sempre doente. Ou teu filho tá sempre doente. Ou a tua esposa tá sempre doente. Sabe? Aquelas coisas que se repetem, se repetem, se repetem. E opressão e tormento espiritual, aquele peso, aquela opressão, aquilo, sabe, que tu não consegue nem te levantar da cama, que tu não tem forças, às vezes, parece que nem para abrir os olhos. Né? A gente precisa permitir que o Espírito Santo ilumine esses padrões, para que a gente possa orar e lutar contra eles. Então, a primeira coisa é reconhecer. A segunda é renunciar. Tu renuncia verbalmente, e isso é muito importante, é essencial, porque o reino espiritual responde a voz. Ele responde a voz lá no início, Gênesis, no início de tudo, né? Deus disse, haja luz. Deus disse que separe-se as trevas da luz. E daí houve o dia e a noite. Só com o poder da fala, Deus criou todas as coisas. Então é importantíssimo que tu fale, que tu abra a tua boca e fale, ai, eu não quero mais isso. Não, né, gente? Quem é que vai te obedecer? Tu acha que algum espírito maligno, alguma coisa que esteja te oprimindo, vai obedecer? Sai, sai, sai. Não, né? Não é assim. É sai, rua, agora, em nome de Jesus. Não quero mais na minha vida, chega. Desse dia em diante, a partir de hoje, tu não tem mais lugar na minha vida. É com vontade, é com autoridade. Para isso, Jesus morreu na cruz também, por amor de nós e para que a gente possa pisar na cabeça do inimigo, pisar na cabeça de serpentes. Eu acho que é isso que a palavra diz. Então, tu tem que renunciar verbalmente. Isso é muito importante, é essencial que tu faça isso, que tu abra a tua boca e declare e mande embora, que tu não quer mais. Chega, que tu dá um basta naquela situação. E tu pode dizer, eu renuncio toda maldição, todo pacto, influência espiritual que não vem de Deus e tomo posse da libertação em Cristo. Em nome de Jesus, amém. É simples, é rápido, e tu tem que ter autoridade para declarar isso. Com fé, com a certeza. Porque Deus, Jesus já morreu naquela cruz para que a gente possa fazer isso, sabe? Eu renuncio toda maldição, todo pacto, influência espiritual que não vem de Deus e tomo posse da libertação em Cristo Jesus. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, amém. E a terceira, que são os 3 passos fundamentais. A primeira é reconhecer, a segunda é renunciar, e a terceira, ao meu ver, é romper em autoridade. Romper em autoridade. E aqui entra, a gente já meio que inicia, vamos dar uma pincelada na batalha espiritual. Lucas 10, 19, eu deixei aberto aqui para ler. Lucas 10, 19 diz assim: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum.
Isso é Jesus dizendo pra gente. Tu pega essa autoridade, tu pega essa palavra e tu bota o inimigo para correr. Tu bota toda essa maldição, tudo isso que está te fazendo mal, tu bota nome nessas coisas e manda embora. Por quê? Porque Jesus nos deu essa autoridade. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Em nome de Jesus. É Lucas 10, versículo 19. E a gente, como filha, como filho de Deus que somos, nós temos autoridade para fechar essas portas, desfazer esses laços e ordenar que qualquer influência maligna seja cortada da nossa vida. Tu rompe esse laço, tu arranca essas correntes que estão te aprisionando a esse problema, a essa doença, a essa depressão, a esse casamento que está, sabe, mais capenga do que outra coisa, sabe? Os teus filhos falando palavrão. Isso é tão feio, é tão feio. E às vezes a gente está lá orando, e tu vai ver o que teus filhos estão olhando nos vídeos, estão olhando na televisão, o que eles estão aprendendo, e quando tu vê, eles estão falando palavrão. Gente, palavrão. O teu filho está sendo boca do inimigo no mundo. Está falando só coisa que não presta, está chamando só coisa que não presta dentro da tua casa. Tu bota a ordem dentro da tua casa. Não é para criança, para filho da gente, pequeno e adolescente, tá sendo boca do inimigo dentro da tua casa. Até porque não fomos chamados para isso, nós fomos chamados para ser boca de Deus aqui na terra. Nós estamos aqui para iluminar, nós estamos aqui para temperar, para sermos sal na terra, para sermos luz na terra, boca de Deus. E quando tu vê os teus filhos, crianças, adolescentes, sendo boca do inimigo, falando aquilo que não presta dentro da tua casa, tu tem que repreender. Tem que repreender. Tu pega ele, tu diz, não fala, isso é feio, não é para fazer, e vem cá me dar essas mãos e vamos orar. E tu já repreende na hora em oração. Ai, vão dizer que eu sou louca? Que digam que tu é louca, mas bota esse inimigo para correr de dentro da tua casa, de perto da vida dos teus filhos. Nós somos boca de Deus aqui na terra e não boca do inimigo. Amém? Deu para entender? Aí que eu fico muito agoniada com isso, muito, sabe, criança falando palavrão, criança falando aquilo que ela nem sabe o que significa. Gente, eu moro num condomínio aqui em Viamão e às vezes eu desço com o meu filho e eu fico apavorada com o que eu escuto as crianças falando, e criança de 4, 5 anos, correndo no condomínio e falando palavrões que eu nem sei aonde que eles ouviram, que nunca na vida eles sabem o que eles estão dizendo. Isso é uma coisa que me entristece demais, que me aborrece demais. Bom, continuando, desculpa o desabafo. A marca da libertação verdadeira. Quando a maldição é quebrada. Quando a maldição é quebrada, aquele ciclo que se repetia e se repetia, ele para, ele cessa. O peso que tu sentia, ele some. De repente tu não tem mais aquela coisa, aquele peso nas costas, aquele, sabe, aquela coisa de sufocamento, tu não tem mais isso. A mente, parece que a mente clareia. Porque é exatamente isso que acontece quando tu começa a ler a palavra, quando tu começa a orar. A gente quer mudar, porque a palavra faz isso. Eu lembro que logo que eu converti, assim, ó, no primeiro mês de conversão, eu me converti lá em Brasília, na Igreja Batista Filadélfia de Águas Claras, do Distrito Federal.
eu lembro que eu ia conversar com o pastor para aprender da palavra, e ele me dizia, não, lê isso, lê aquilo, e ora, e daí vem, a gente conversa, né? Ele estava me discipulando. E daí um dia ele me disse assim, Karen, tu tem um balde cheio. Pensa, imagina, tu tem um balde cheio. Tu tem não, tu é um balde cheio. Um balde cheio de água suja, de água fétida, tá? E se tu era esse balde, tu não pode virar esse balde, tu não pode virar ele, derramar ele, não pode. Como é que tu vai fazer para limpar essa água suja que está dentro de ti, que é tu? Como é que tu vai fazer? E daí ele disse, fica pensando e vamos conversar. E daí ficamos conversando sobre a palavra, quando chegou no final ali do discipulado, ele aí pensou, como é que tu vai fazer? E eu, pastor, eu pensei, mas eu não sei. Eu não sei se eu não posso virar o balde, se eu não posso derramar essa água podre, essa água suja, eu não sei o que eu faço. E ele então ouve e aprende. Para te mudar essa água suja, tu começa a colocar água limpa. Tu vai colocando água limpa e aquela água suja vai saindo. Tu vai colocando água limpa e aquela água podre vai saindo. Ela vai mudando. Até que, de repente, toda a água suja, fétida, podre saiu e agora só tem água limpa dentro desse balde. É assim. A gente, quando estava no mundo, antes de conhecer Jesus Cristo, para nós era normal falar palavrão, para nós era normal beber, para nós era normal ouvir essas músicas. Eu vou rotular com um tipo de música, mas existem outros tipos de músicas tão ruins quanto. Gostava de ouvir funk, e eu não estou falando de funk melody, eu estou falando de funk, esses funk terríveis que a gente tem ouvido por aí. E de repente, a gente começa a procurar em Deus a mudança. E a gente começa a aprender. Ficar falando palavrão é feio. Ficar ouvindo esse tipo de filme é feio. Ficar mentindo, tu desagrada a Deus. E aquela água suja vai saindo, e a água nova vai entrando. E a água suja vai saindo, e a água nova vai entrando. Entendeu? E daí a mente da gente clareia. Não tem como não clarear. Porque aquela mulher, aquele ser que existia, hoje já não existe mais. Eu costumo dizer para os meus amigos, que eu tenho alguns amigos assim de muitos de longa data, e fazem 6 para 7 anos que eu voltei para Jesus Cristo, porque eu tinha me desviado, e daí eu digo para eles, aquela Karen que tu conheceu, ela já não existe mais. Ela não existe mais. Porque sou nova criatura. Eu sou filha de Deus agora. E sim, a minha mente está clareando e a minha água suja está saindo, porque a água limpa que corre do trono de Deus, do rio limpo que vem do trono de Deus, está enchendo o meu balde, está enchendo a minha vida, está enchendo o meu ser. E eu estou mudando, e eu estou em ebulição, e eu estou mudando. E isso pode acontecer contigo também, e vai acontecer contigo, se tu procurar conhecer a palavra, se tu orar. Tu sabe que eu tinha uma coisa comigo, assim, esse negócio de que a gente ouve muito, né, os novos convertidos, e mesmo quem não é novo convertido, quem já é maduro na fé. E de manhã quando tu te levanta, dá bom dia, Espírito Santo. Vai lá, dá bom dia, faz uma oração, e eu... Que besteira. Eu pensava isso, que besteira, pra quê, né? Pra quê? Até que eu botei em prática.
Eu falei numa outra conversa nossa esses tempos. Até que eu comecei a botar em prática. No primeiro dia, tudo normal. No segundo dia, tudo normal. Eu não vou saber te dizer a partir de qual dia certo, mas eu sei que de repente as coisas começaram a mudar. O meu dia começou a ficar mais leve, tinha contas para pagar e às vezes não sabia de onde ia tirar, e quando eu via, acontecia uma venda abençoada e que permitia que eu pagasse aquela conta. Gente, eu sei que é difícil de acreditar, porque eu também não acreditava. Mas eu comecei a botar em prática. Lembra? A prática, vai praticando, vai praticando, vai praticando. Eu comecei a botar em prática. E eu vou te desafiar, começa a botar em prática. Eu levo meu filho todas as manhãs para o colégio, e no caminho para o colégio, para a escola, eu oro com ele. E eu dou bom dia, Espírito Santo. Eu agradeço pelo novo dia, pelas misericórdias do Senhor que se renovaram. Eu peço para Ele, por aquele dia, para Ele nos proteger, a minha família, meu marido, meus filhos, a casa da minha mãe, a minha empresa, os meus clientes, os meus fornecedores. Eu te desafio, começa a fazer. Começa a fazer. Mas não faz só 1, 2 dias. Vai fazendo, sabe? 2 semanas, 10 dias. Faz por 10 dias. De manhã, a hora que tu, sabe, que tu tá saindo. Faz uma oração. Conversa com o Espírito Santo. Pede para ele estar contigo naquele dia. Gente, é verdade, é real. A coisa muda. A coisa muda. Faz lá e depois a gente conversa, tá bom? A paz se instala. A paz se instala. Quando, sabe, existe a libertação verdadeira, acontece tudo isso. Quando a maldição é quebrada, o ciclo para, o peso some, a mente clareia, a paz se instala e a vida começa a fluir na direção que antes parecia impossível. Ai, mas eu queria ficar com aquele pecadinho, aquilo lá, ó, ninguém nem sabia que eu fazia aquilo lá, eu podia continuar fazendo. Não fica, não faça. Não queira ter pecadinho escondido, porque tu acha que está escondido, porque está escondido das pessoas que estão na tua volta, mas Deus está vendo tudo isso. Confessa, confessa, te liberta disso, te dá essa chance, essa oportunidade. Porque é verdade, gente, é verdade. Ai, sabe como eu queria ter tido essa ousadia, sabe, de ter feito isso antes, de ter tentado antes. Porque tanta cabeçada, tanta coisa errada que eu fiz, eu não teria feito. Mas, né, eu quis esperar, demorou, mas glória a Deus que chegou, e que chegue na tua vida também, que chegue na tua vida também. A libertação sempre produz fruto, e não apenas uma sensação, uma emoção. Não é uma sensação, uma emoção. Ela produz frutos, e frutos reais. E já ficou longo esse vídeo também, não queria que fosse tão longo. Então, para a gente encerrar, eu quero orar. Eu escrevi uma oração, quero orar por vocês, quero orar por mim, quero orar por nós. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por esta segunda parte do estudo, porque é o teu Espírito que nos revela aquilo que está oculto e nos conduz à verdade que liberta. Obrigada, Senhor, porque em Cristo nós não estamos mais presos ao passado, nem às escolhas dos nossos antepassados, nem a qualquer obra das trevas que tentou se levantar contra nós. Pai, nós declaramos agora, em nome de Jesus, que toda porta que foi aberta no passado, consciente ou inconsciente, caia por terra pelo poder do sangue de Cristo. Declaramos que toda influência maligna, pacto, palavra amaldiçoada, injustiça
ou ciclo destrutivo que veio de gerações anteriores não tem mais poder sobre nós, porque estamos escondidas em Cristo, que se fez maldição em nosso lugar. Senhor, nós apresentamos diante de Ti tudo aquilo que o Espírito Santo revelou hoje. Padrões, pesos, repetições, dores, prisões, doenças, vícios. E diante da Tua presença, nós renunciamos a cada uma delas. Renunciamos toda a herança espiritual que não veio do Teu trono. E pela autoridade que Jesus nos deu, nós ordenamos que todo o laço das trevas seja quebrado, seja desfeito agora, que toda corrente se rompa, que toda obra maligna seja cancelada e toda seta seja destruída, em nome de Jesus. Pai, sela as nossas vidas, nossas mentes e nossas casas com o sangue do Cordeiro. Fecha as portas que nunca deveriam ter sido abertas e nos capacita a caminhar em novidade de vida. Que a Tua paz, Senhor, que é aquela que excede todo entendimento humano, governe nossas emoções, nossa família e o nosso futuro. Senhor, muito obrigada, porque em Ti somos livres. Obrigada porque a cruz é o suficiente. Muito obrigada porque aquilo que nos prendia até ontem não tem mais autoridade hoje sobre nós. Nós Te louvamos, exaltamos o Teu nome e declaramos: estamos cobertos pela Tua graça e firmados na Tua verdade, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Gente, essa foi a segunda parte. Amanhã eu volto com a terceira parte da nossa conversa. Eu espero que esteja sendo esclarecedora. Eu espero que tu faça o desafio e que as coisas mudem, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Amém? Até amanhã, se Deus quiser.